Shalom, shalom a todos. Desculpe, gente, pelo atraso, tá? Pouco atraso, 8 minutos. Fiquei de começar às 8 e peço desculpa também por não ter conseguido fazer essa live ontem, porque geralmente a gente faz o estudo da Parashut na terça-feira. Porém, ontem não deu mesmo, sabe? Esse negócio de ser dona de casa, empreendedora, ter meus amiguinhos aqui do canal para poder passar um pouco de Torá. Então, assim, às vezes fica muito corrido e ontem, sim, tinha um compromisso que eu não podia deixar mesmo de fazer, né, do meu trabalho, mas eu agradeço a compreensão de todos. Nossa, agora brilhou, hein? Brilhou mesmo. Obrigada. Muito obrigado por todos. Obrigado pela atenção de todos. E hoje a Parashá vai ser Vaierri, e viveu. Na semana passada nós lembramos, né, que a Parashá foi Vaigash, fala sobre quando Yosef, né, José, deu a se conhecer aos seus irmãos. Falou, né, para seus irmãos que ele era Yosef e mandou trazer Jacó, e eles se instalaram, né, em Ramsés, na terra de Goshen, e acabou assim a Parashá. Foi uma Parashá muito rica. Eu, assim, sempre me emociono quando eu falo dela. E hoje nós estamos na Parashá Vaierri. A Parashá Vaierri é a última Parashá do Sefer Bereshit. Quem está me acompanhando desde o início já viu que nós falamos da Parashá Bereshit, que foi Gênesis desde lá do princípio, e nós estamos agora no último livro dessa Parashá. Sempre quando a gente faz a leitura da última Parashá de um livro, a gente fala no final, Hazak, Hazak, Benit, Hazé. Força, força, que sejamos fortalecidos. Ligaram um som aqui perto de mim, eu não entendi nada. Então, e essa Parashá agora eu vou ler, ela começa de Gênesis, né? 47, do versículo 28 até o 50, 26. 50, 26. Então, ela começa assim, eu vou ler o restante das últimas Parashá que a gente leu, né? Só do 47, 3 versículos, só pra gente ter uma ligação entre uma Parashá e outra, até mesmo porque essa Parashá, geralmente, a Parashá, ela é... Gente, esse som tá atrapalhando? Tá atrapalhando? Tá dando pra você ouvir? Se não der, eu troco de local. Tá até me atrapalhando um pouco. Mas, voltando aqui um pouco. Geralmente a Parashot, ela termina geralmente no capítulo, no parágrafo, mas esse não. Esse é na mesma linha. Entendeu? E disseram: a vida nos tem dado que achemos graça aos olhos do meu Senhor, e seremos servo de Faraó. José, Kleber, tem um som aqui que tá me atrapalhando um pouco. Vê de onde que tá saindo esse som. Se tiver como pedir para baixar um pouco, porque eu tô fazendo um vídeo com muita educação e carinho. Você consegue? José, pois por isso o estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse 1/5. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Vê? Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Goshen, e nela tomaram possessão e frutificaram, e multiplicaram-se muito.
E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147 anos. Então, nós vemos aqui que o mesmo tempo, né, no finalzinho dessa paraxá, a gente vê que o mesmo tempo que Yosef viveu com Jacó, que Jacó sustentou Yosef como seu filho, e Yosef sustentou Jacó. É o que eu sempre costumo dizer a vocês. Midá keneged midá. É uma frase hebraica que fala medida por medida. Tudo que você fizer aqui, vão fazer o mesmo com você. Não importa o que seja. Não importa. A gente viu lá que José ficava falando dos irmãos, a esposa de Potífera, acusou ele e ele foi preso por causa disso. Então, a gente vê que não adianta você ter um ato, os seus atos têm que ser consoantes de acordo com a Torá. Porque eu não estou aqui falando sobre nenhuma religião. Sempre eu pontuo isso. A minha religião é judaica e aqui a gente aprende sobre o judaísmo. Mas eu não estou falando sobre religião. Se você não quiser ter nenhuma religião, mas cumprir a Torá, a Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, que ali é a palavra do Eterno mandando você cumprir, isso é que o Eterno quer de você. Ele não escolheu nenhuma religião para ele. Tá? Agora começamos a paraxá. E Jacó, não vou ler diretamente em hebraico para a gente não perder muito tempo, tá, gente? E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que o dia de Jacó, os anos da sua vida foram 147. E chegando, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e disse: se agora eu tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. A gente vê várias passagens falando sobre a questão de colocar a mão embaixo da coxa. Tem a questão quando Abraão pede Eliezer para colocar a mão embaixo da coxa, que não ia tomar das mulheres cananeias para Isaac. Agora nós vemos, e tem várias passagens que falam sobre isso. Quando fala colocou a mão embaixo da coxa, é porque a Torá foi escrita de uma forma que crianças lerão ela, para não ficar uma coisa vulgar, tá? Então eles mascaram um pouco. Quando fala mão na coxa, digamos, quando você faz um acordo, hoje em dia, quando você faz um acordo com alguém, o que você faz? Você vai no cartório, faz um contrato, a pessoa assina, a outra assina, registra a firma, certo? Antigamente não era assim. Antigamente você tirava a sandália do pé e dava a sandália para uma outra pessoa. Isso quando era um contrato bom. Tinha também as coisas ruins que aconteciam. Só que na época dos nossos patriarcas, quando falava em juramento, quando você faz um contrato, você está fazendo um acordo com aquela pessoa, um pacto com aquela pessoa. Existem diversas formas de pactos. Existe, na idolatria, tem seus pactos. A gente viu aí diversas vezes sobre pacto de sangue. E nós também, judeus não, servos do Eterno, também temos o pacto de sangue, que é a Brit Milá. Nós, mulheres, temos a circuncisão Balev, que é do coração. Os homens têm a Brit Milá, que é o pacto de sangue, que é quando o homem faz a circuncisão, que é um estatuto perpétuo. Então, quando Abraão fala com Eliezer, Eliezer também era circuncidado. Todos os servos da sua casa, pago com seu dinheiro, ou com o dinheiro dos estrangeiros, todos eram circuncidados. Então, não adianta você pegar uma pessoa que não é circuncidada e falar bem assim, põe a mão na minha coxa. Não, aquela pessoa não tem pacto. Quando falava essa questão, pegava na Brit Milá mesmo, na circuncisão. A gente olhando hoje com os nossos olhos rebeldes, com os nossos olhos cheios de maldade, a gente não consegue compreender. Nossa, mas que pacto estranho é esse, né? Um homem pegando na parte íntima de outro homem. Mas era assim que acontecia. Quando a Torá fala coxa, as almas que saíram da coxa de Israel, não é coxa, tá? Rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa
e use comigo de beneficência e verdade, algo que não me enterres no Egito. Não me enterres, mas que eu jaza, que eu viva, né? Descanse com meus pais. Por isso me levará do Egito e me sepultará na sepultura deles. E ele disse, farei conforme a tua palavra. Ele não adiantaria ele chamar Rubem, Yehudá, Levi, Simeão e falar isso. Ele tinha que falar com o vice-rei, que era Iose. Se uma pessoa que não iria transgredir o pedido do pai, seria ele, porque isso estava em seu alto poder, entendeu? Jura-me, e ele jurou. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Gênesis 48, gente. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o sistema, que é direto do site em hebraico. Então o anjo feriu Jacó nas suas genitais e não foi na sua coxa. Não, Jacó foi no nervo, na juntura da coxa, na juntura, no nervo da junta da coxa, tá? Por isso que os judeus, por costume, não é mandamento, não come o músculo. Nessa parte não foi coxa, foi na juntura da coxa. A gente, como passa a ser um ser pensante, aí a gente começa a analisar, né? Se não tivesse essa parte juntura da coxa, com certeza seria. Então por isso que ele não teve mais filhos, né? Que o patriarca que teve filhos, né? E aconteceu que depois dessas coisas que disseram a José, eis que o teu pai... E aconteceu depois dessas coisas, disseram a José, eis que seu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Gente, de maneira alguma, aqui é falando mal de religião A, nem mal de religião B, nem de religião nenhuma. Só que a gente tem que começar a ponderar e colocar as coisas na balança. No cristianismo a gente vê muita gente que praticamente adora pastor, ídolos, ídolos não, né? Pastor, faz as festas das igrejas, mas não faz a festa bíblica. E também a gente vê no meio judaico também. Por exemplo, se você pega um judaísmo ortodoxo ou um rabino ortodoxo ou ultra-ortodoxo, ele vai falar aqui que foi Efraim que falou com José que o pai dele estava passando mal, que ele estava morrendo. Mas a gente vê aqui, claro, gente, vamos ser pensantes. Quando a pessoa começa a estudar o judaísmo, começa a ler a Torá, é porque ela cansou de ouvir coisas dentro das igrejas que não respondiam aos seus questionamentos. Quantos questionamentos vocês já tiveram que você fala para o pastor, isso é mistério. Não tem mistério, é porque ele não sabe mesmo. Entendeu? Porque ele aprendeu, aqueles que fizeram teologia aprendeu na PUC, que é a Universidade Católica. Como você vai aprender sobre uma Bíblia, um livro que foi escrito por judeus e para judeus, na Universidade Católica, que são, digamos que é arqui-inimigo do povo de Deus, entendeu? Então a gente tem que ser pensantes. Igual quando fala se você falar com um rabino que Rubem se deitou com Bilá, com a mulher do pai dele, nossa, eles excomungam você. Não, ele não fez isso não. O pai dele trocou a cama de lugar, porque ia acontecer certa coisa, e Rubem pisou em cima da cama. Gente, shalom, shalom, shalom Paulo, shalom Magalhães, Nélio Magalhães Carvalho. Então, assim, eles tentam, não tem como. Exatamente, mas é muita dificuldade. Quando você começa a ler, a melhor coisa que você faz é pegar a sua Bíblia mesmo, mas se possível, abre o seu celular e joga no hebraico, entendeu? Quem entende mais, quem tem mais facilidade em aprender, pode abrir o grego koiné, tá? Isso aí. O Eterno não escolheu religião. Você não vê nas escrituras falando de igreja.
Quando você vê igreja, você pode ter certeza, ali tem um erro. Quando fala, até fala sinagoga, tá? Não fala igreja. As 7 igrejas, aquilo ali não era igreja, eram comunidades, tá? Eram locais, comunidades, não eram igreja. Boa noite, Anderson. Então, quando você vê, a gente tem que pegar a Torá, a Bíblia e ler. Ler uma vez, ler 2 vezes, ler 3 vezes. A Torá. Aí depois você segue Reis, Isaías, Jeremias, porque é tudo continuação. Depois você lê os escritos dos evangelhos. Ou não gosta da palavra Novo Testamento, porque não é novo. Porque se fosse novo, Deus tinha que ter morrido. Deus não morreu. E você lendo isso tudo, o que acontece? Não sei se você acompanha canais de judaísmo, mas depois da pandemia, não é depois da internet não, depois da pandemia, a pandemia foi uma coisa muito ruim, mas por outro lado foi bom, porque ao invés das pessoas irem para a igreja, teve essas videoaulas, entendeu? As pessoas começaram a estudar pelo YouTube e sair um pouco de dentro da caixa, entendeu? Nós temos que entender que a nossa vida é no máximo 70, 80 anos. Porém, a eternidade, o próprio nome já diz. A vida, passa assim. Para o eterno, um dia é como se fosse 1000 anos. Entendeu? Agora, imagine a eternidade. A gente não pode deixar. É como se você tiver uma empresa e não for lá cuidar da empresa. O seu corpo, a sua nefesh é a sua empresa. Você vai deixar ela na mão dos outros? O que vai acontecer? Vai falir no final das contas. E é isso que vai acontecer se a gente deixar a nossa alma na mão das pessoas. E você tem que ensinar. Ensina seus filhos, suas filhas, sua esposa. Às vezes a sua esposa que te ensina e vice-versa. Porém, a salvação, que não é no caso de salvação do lago de fogo, não, tá? É salvação eterna ou vida eterna. Só depende de você. Não tem jeito, entendeu? Você não consegue salvar o seu filho, a sua filha, a sua esposa. Muitas das vezes consegue sim, porque você e sua esposa são um. Mas hoje em dia a gente vê tanta separação dentro de um casamento. Dentro, eu não tô falando de divórcio não. Um casal junto, separado. Entendeu? Então, a gente tem que ler, estuda a Torá. Se você leu a Torá, aí depois vem Isaías, Jeremias, Salomão, Provérbios, Salmos, e algo fale contra a Torá, fique com a Torá. Se você lê a Torá e depois lê o Novo Testamento, e o Novo Testamento falar algo contra a Torá, fique com a Torá. O único lugar que você vai ver alguma coisa que parece ser contra é nas cartas do apóstolo Paulo. Porém, a gente tem que entender o ano que aconteceu, a cultura e o lugar. Não é tudo e não é para todos. Nem tudo o que ele falava era para todo mundo. Por exemplo, sobre o divórcio, eram várias coisas que estavam acontecendo naquele determinado local, onde foi proibido o divórcio. Estava virando ali, tinha virado moda. A pessoa casava num dia, separava no outro, ele já estava casando com outra pessoa, entendeu? Ali foi proibido. Igual quando fala que era proibido que as mulheres falassem, gritassem alto nas comunidades. Por que falava isso? Toda a cidade tinha uma entrada, tinha um portão. E as prostitutas, que é a profissão mais antiga, né, do mundo, mais antiga não, porque na parte feminina, será? Porque Abel era pastor e Caim lavrador, né? Então, uma das profissões mais antigas do mundo, as prostitutas da época, ficavam na porta das cidades, gritando, chamando pessoas. Era como se fosse feira, entendeu? Porém, então, o apóstolo Paulo falou para as mulheres daquele local não fazerem igual. Por quê? Porque elas seriam confundidas. Isso trazia
desonra para elas, para os maridos dela, para a família dela, entendeu? Voltamos. Então, lembrando, fique com a Torá. Você vai ver tanto o pastor idolatrando, ou idolatrando a si mesmo, ou idolatrando a religião. Porque a Maranata é melhor, porque a Assembleia é melhor, porque a Sinagoga Monastilema é melhor, ou a Remoede é melhor. Não, o Eterno não pediu isso. Entendeu? Exatamente, Kleber. Então, o Eterno não pediu isso. Leia a Torá. Leia, estude. Do jeito que vai ter pastores, discípulos, diáconos errando, você vai ver rabino errando também. Não erre junto com ele e não idolatrem rabino. Porque idolatrar pessoa, o Eterno abomina isso. O único que deve ser honrado, adorado, enaltecido é a Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja, tá bom? Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então foi uma outra pessoa. Eu tenho aqui para mim que foi alguém interessante, porque não precisaria de falar. Aconteceu depois dessas coisas que disseram a José. Eu acho que não teria necessidade dessa frase, porque disseram a José. Disseram, quem disse? Então levanta essa discussão, quem foi que disse? Entendeu? Alguém chegou para ele e falou. E um deu parte a Jacó, falou para Jacó e disse: eis que o José, seu filho, vem a ti. Falou para Jacó: José, seu filho, vem a ti. Esse forçou Israel e assentou-se sobre a cama. E Yaakov disse a Iosef, eu vou tentar falar mais em hebraico para a gente assimilar o nome, tá? Yaakov disse a Iosef: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, em Betel, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: eis que te frutificarei, multiplicarei, porei por multidões de povos, e darei essa terra por tua semente, depois de ti em tua possessão perpétua. Perpétua, gente, perpétua para sempre. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que viessem a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés, serão meus como Ruben e Simeão. Por que ele fez isso? Eu acredito que, para tentar diminuir, né, o peso de Iosef ter sido vendido, levado como escravo, ter sofrido tanto, entendeu? E para que os filhos de Iosef, poxa, eles seriam egípcios, entendeu? Querendo ou não. Alguns dizem que Azenate, Osnat, era filha de Dina, entendeu? Com Sherem. Porém, a gente não vê na Torá, entendeu? É como eu estou aqui para falar para vocês o que está na Torá. Às vezes eu posso falar alguma coisa de Torá oral, de Kabbalah, mas eu vou ficar especialmente focado na Torá. Alguns dizem que seria filha de Diná. Então, eles falam isso para quê? Para dizer que uma pessoa que nasce fora de Israel não pode ser israelita? Hoje em dia eu acredito que sim, entendeu? Porque mudou muito, né, a forma cultural do povo. Então, Yaakov adotou Efraim e Manassés, como Rubem, Simeão, como todos os filhos. Eles iriam ter parte na herança como todos. Mas a tua geração que gerará depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamada a tua herança. Vindo, pois, eu de Padã Arã, me morreu Raquel na terra de Canaã. Eu acho que ele tentou aqui assimilar, porque eu estou te pedindo para você me enterrar na caverna de Macpelá, no túmulo dos patriarcas, dos meus pais. Só que eu não fiz isso com a sua mãe. Eu enterrei ela no caminho de Efrata. Era pouca coisa, era coisa de... Eu acho que era um dia de caminhada. Um dia não, acho que era 1 quilômetro. Porque em hebraico a gente vê que é a mesma quantidade de passos que você pode dar no Shabat. Entendeu? Perante Allahá, né? Claro. Às vezes aqui dentro de casa a gente dá mais que essa quantidade de passos no sábado. Então,
no caminho de Efrata, que é Belém. No caminho, não chegou a ser Belém. Entendeu? Então aqui eu acho que ele estava tentando explicar, não, eu fiz mal, eu não enterrei ela lá. Mas o Eterno sabe o motivo por que ele não enterrou ela lá, né? Israel viu os filhos de Iosfe e disse, quem são esses? E Iosfe disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele diz, peço, traz-me aqui para que eu abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, e já não podia ver bem, e fê-lo chegar a ele, e beijou-os e abraçou. Israel disse a José, e eu não cuidara de ver o rosto do meu filho, eu achei que eu não fosse ver você, agora eu estou vendo o rosto dos meus netos. Então Iosfe os tirou de seu joelho e inclinou-se em terra. Então ele se prostrou, né? Diante do pai dele. E tomou Iosfe ambos, a Efraim, a sua mão direita, e a esquerda de Israel, a Manassés. Por quê? Para que ele pegasse, né, a mão direita e colocasse na cabeça de Manassés, e a mão esquerda na de Efraim, porque Efraim era o caçula. Só que Iosfe, ele inverteu. Iosfe não, né? Jacó inverteu. Mas Israel estendeu sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. E dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a Iosfe e diz, ele abençoou Iosfe. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaac, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esses dias, o anjo que me livrou de todo mal. Ele está falando de quem? Do anjo dele, do anjo da guarda dele. Aquele anjo, aquele mesmo anjo que foi à frente, que foi avisar Esaf, entendeu? O anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome. O Deus de meus pais, Abraão e Isaac, multiplique-se muito, como peixes em multidão no meio da terra. Alguém aí já viu peixes no meio da terra? Por que Jacob deu essa bênção dessa forma para os meninos? Ele deu essa bênção dessa forma por quê? Durante o dilúvio, lembrando, durante o dilúvio, os peixes, não aconteceu nada, nem os peixes, nem as plantas, tá? Só morreu aquilo que era alma vivente, aquilo que tem fôlego, que respira, tá? Então, os peixes não tinham necessidade. Por quê? Porque o Eterno, ele fez um ajuntamento de águas. Esse ajuntamento de águas é muito importante que nós façamos nos períodos necessários a imersão, tá? O que Yeshua foi fazer lá, que o João Batista fez com ele, foi a imersão, porque Yeshua estava impuro, tá? Ele foi no mikve, porque o João Batista era um Baal mikve, ele fazia imersão das pessoas, para purificar as pessoas. Então, o mar, o rio, a cachoeira, entendeu? Até uma piscina, a Alahá não aceita uma piscina como um ajuntamento de água, mas um ajuntamento de água o próprio nome já diz, é água junto. Não importa se o fundo é de terra, é de madeira, que é algo da natureza ou que é algo criado, entendeu? A Alahá diz que só considerado se a piscina for de concreto por baixo, porque concreto é coisa da natureza, que se junta para poder fazer o fundo. Porém, é um ajuntamento de água. A gente está falando aqui sobre servir o Eterno, não religiões. Então, os peixes são animais puros. Por isso, você não precisa fazer xerritá, abate do peixe. O peixe, do jeito que você matou, você pode comer, desde que ele tenha escamas e barbatanas. Então, ele está querendo dizer que multiplique-se muito como peixes no meio da multidão. Como peixe. O que o peixe é? Puro. O peixe é limpo. Ele está com a pureza dele o tempo todo. Entendeu? E isso que Jacob estava falando. Aí você fala bem assim, mas ele está querendo dizer que para eu ser santo, o Eterno fala, sede santos porque eu sou santo. O que é ser santo? O santo não é o que você
acha que é santidade, ou o que a doutrina religiosa ensinou. Santo é o que o Eterno falou na Torá. Não faça e você não faz, você está se santificando. Se ele fala, faça e você faz, você está se santificando. Você está fazendo a vontade do Eterno. Vendo, pois, Iosif que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Por quê? Ele tinha medo que acontecesse com Efraim a mesma coisa que aconteceu com ele. Porque ele foi o privilegiado, o que o pai mais amava, né? Então, ele tinha medo, e ele sofreu com isso, por causa dos irmãos. E ele ficou com medo disso e tomou a mão do seu pai, porque o pai não estava enxergando bem, para transpor sobre a cabeça de Efraim da cabeça de Manassés. E Iosif disse ao seu pai, não é assim, meu pai, porque esse é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai se recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande, está falando de Manassés. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. A partir dele veio Yehoshua, né? Yehoshua de Efraim. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará, dizendo. Todo o Kabbalah de Shabbat, a gente faz orações, né, sobre os nossos filhos, fala, Deus te ponha como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés, novamente. E depois disse, só que Manassés não brigou com ele. Por quê? Manassés cansou. Manassés não, né? O povo cansou de briga. Porque desde o início foi Caim e Abel, foi Isaac e Ismael, foi Jacó e Esaf. Então, ele deve ter escutado as histórias e entendeu. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra, mais do que a seus irmãos. Lembrando que quando ele falou isso, Efraim e Manassés, quando Iosif teve os 2 filhos, antes do tempo de fome. Depois teve o tempo de fome, se eu não me engano, 2 anos depois do tempo de fome, que os irmãos voltaram para o Egito. Então, digamos que ele tinha ali, as crianças tinham 2 anos, mais 2 anos de fome, 4, mais 17 anos que veio Jacó, 21 anos. Não era crianças exatamente, né? Quando a gente sai da caixa, a gente minto. A gente tenta não deixar passar em branco nenhum detalhe, mas passa, tá? O ano que vem a gente vai estar aqui com coisas que a gente aprendeu. São 20 anos que eu leio todo ano. E são 20 anos que todo ano eu aprendo coisa diferente. Não tem jeito. A gente não sabe de nada. Cada vez que a gente pensa que está sabendo de nada. Depois chamou Jacó, seus filhos, e disse, ajuntai e anunciai-vos, e eis que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Sabe o que eu acho impressionante? Eu não sou de falar muito da minha vida privada, não, mas a minha mãe, ela já é falecida, tem 6 anos que ela faleceu. Ela falava que quando o pai dela foi morrer, ele chamou as irmãs todas, os irmãos, o meu tio era novinho, e deu a bênção para todos eles, entendeu? Era costume dos antigos, quando eles iam falecer, chamar e dar a bênção para as crianças, entendeu? Para os filhos. É bem interessante isso. Infelizmente, as coisas se perderam. Não se fala benção pai, benção mãe, acabou, não existe mais. Ajuntai-vos aqui e ouvi ao filho de Jacó, e ouve ao vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, a minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Como eu estava falando, depois disso aqui eles ainda falam que é porque ele subiu, literalmente subiu, botou o pé em cima da cama do pai. Olha, inconstante como água, não será mais excelente porquanto subiste ao leito do teu pai e o contaminaste, subiu a minha cama. Gente, essa história da carochinha que eles tentam
passar para alguns, e alguns acreditam, porque parece que eles levam mais a sério que uma pessoa ou outra fala do que a Torá. É igual aquela questão Noa amaldiçoou Cã, porque Canaã, não foi nem Cã, porque viu ele nu. Não foi essa a história. Tá lá na Paraxá de Noa, tá aqui no Rio, se vocês tiverem curiosidade, pode ir lá. Não foi porque ele viu o pai nu. Simeão e Levi são irmãos, e a sua espada são instrumento de violência. No seu secreto conselho não entre a minha alma. Que o nome dele não esteja com os dois, né? Porque os dois, eles se ajuntavam, né? Para manipular as coisas que eles iriam fazer. Eu acredito não, vou falar aqui que não sei se nessa tradução hebraica vai estar, mas se não tiver eu passo para vocês. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Levi foi bem mais elevado, né? Que ele foi levita, né? Porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Quando eu falo arrebataram bois, em outras traduções, deixa eu ver aqui nessa Torá do Urash. Essa aqui é a Torá do Urash. 49:6. Em segredo não entre minha alma, nem em sua assembleia se una minha honra, porque na sua ira mataram homens e com a sua vontade quiseram desraigar um boi. Em outra tradução ainda está falando que eles maltrataram um animal, eles cortaram os tendões de um animal, isso por puro prazer, entendeu? Não foi para fazer sheitar. E, gente, biblicamente, a gente não pode matar um animal pro nosso bel prazer, entendeu? Até quando a gente vai matar um animal, a gente tem que ter respeito pelo aquele animal que vai estar nos alimentando. A gente tem que entender que o mundo não é de abandono, tá? Tudo que a gente faz, a gente paga. E outra, se você mata, por isso que nós não compramos carne no mercado. A gente faz o nosso próprio abate, ou a gente compra de uma loja caché. Por quê? A energia, gente, eu não tô falando nada desse pessoal esotérico e zen, não, tá? Eu estou falando literal mesmo. Quando você come um animal, por isso que nós estamos como estamos hoje. O Eterno mandou a gente se abster de algum tipo de alimentação. Não foi pelo simples fato de separar o povo por não comer, não. Foi para nossas almas se manterem limpas. Quando ele fala, não coma para que a sua alma não se torne abominável. Certo? Então, assim, quando você come uma comida impura, uma comida que não foi o que o Eterno falou para você não comer, por exemplo, comida imunda. Você sabia que quando você come uma comida imunda, o seu pecado, agora vai cair, tá? O seu pecado se iguala igual ao pecado da homossexualidade? O pecado é o mesmo. Não pense que existe pecado, que não existe, né, pecadinho, pecadão. Existe sim. Existe pecado que você pagava moeda de prata, que você ia lá, matava um pombinho. Tinha pecado que você pagava só com a sua vida. Então, existe pecadinho e pecadão sim, tá? Existe tamanhos de pecados, tá? Então, quando a gente, por exemplo, a gente faz o nosso próprio abate, a gente faz de tudo pro animal, ele não ficar muito nervoso. Se você puder, para quem faz ou tem interesse de fazer, pode dar até um calmante para que ele fique bem, para aquela energia ruim na hora que ele tá morrendo. Gente, não vai ter um animal. Desculpa, gente, o telefone chamou aqui. Como é que eu faço? Eu não sei. Então, não adianta. Perdi o fio da meada, meu telefone tocando. Não sei como é que faz para ele não tocar. Eu sou assim, não tenho nada de... Esse negócio de tecnologia não é comigo. Então, você não pode fazer com que o animal ele morra
sofrendo, que ele fique nervoso, tal. Porque aquilo que você come, que você ingere, vai para dentro de você. Por que que hoje em dia tem tanta pessoa metida em tanta coisa ruim? Por quê? Porque está se alimentando de coisas ruins. Está se alimentando de coisas que eram para ser lixo. Entendeu? Porque tem as baratas do mar. As pessoas comem. E eu vou falar para você que é ruim? Não é ruim não, gente. Eu já comi. Um tempo muito longe, Baruch Hashem. Entendeu? Já comi. Entendeu? Vou falar que é ruim? Não é ruim. Mas o Eterno mandou eu não comer. Ele falou para mim não contaminar, não é o meu corpo. Não é porque vai fazer mal. Até mesmo porque, digamos assim, peixe, eles falam que o peixe é saudável. Então é saudável. Entendeu? Então se eu estiver comendo ele, eu não vou estar contaminando a minha nefesh, a minha carne. O Eterno fala para não contaminar a minha alma. Entende? Agora voltamos. Então, eles cortaram os tendões de um boi, entendeu? Fizeram por pura maldade. E eu acredito que isso que é uma das coisas que Os falava, levava contra eles, entendeu? Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, e eu dividirei em Jacó e espalharei em Israel. Por exemplo, Simeão ficou com a tribo certinha e Levi ficou espalhado, né? Por quê? Porque senão eles iam ficar juntos e ia ficar cometendo mais atrocidades e violência. Judá a gente vê desde o início, né, a diferença da bênção dele, né? Judá, a ti te louvarão os teus irmãos e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Semelhança, né, com o povo de Israel, sempre. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Gente, outra coisa, eu sei que eu tô parando muito no meio da paraxá, mas se acabar o tempo aqui, eu reinicio. Mas é porque vai surgindo informações. No judaísmo ortodoxo tem uma situação que, assim, é de profunda tristeza. Eles informam que um judeu, ele é filho de mãe judia. Por exemplo, se o pai não é judeu e a mãe é judia, o filho é judeu. Agora, se o pai é judeu e a mãe não é judia, aquele filho não é considerado nem filho da pessoa. Isso é totalmente contra as escrituras, gente. Começou a partir do momento que tinha muitas guerras e as mulheres eram estupradas e ali se perdiam a linhagem. Então, por isso, os rabinos, os sábios, estipularam que judeus ia ser filho da mãe. Gente, como que troca a palavra do Eterno assim? O Eterno falou, consulte os sábios da época que tiverem. Mas não era para fazer isso não, gente. São tantas coisas que fizeram que, assim, a gente fica triste em saber tantas coisas que eles passam por cima, entendeu? Por rabinato, por religião, entendeu? É complicado. Judá é um leãozinho, da presa subiste, meu filho meu. Encurva-se e deita como leão e como um leão velho, quem o despertará? É como o leão, ele pega a presa, né? E vai comer. E se abaixa ali e fica deitado com a presa. Quem vai chegar ali perto para mexer na presa do leão? Ninguém, né? Todo mundo tem medo do leão de Israel. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Mas qual que é a palavra? Qual que é a palavra? Quando fala a palavra, quando fala livro, está escrito, não existia Atos dos Apóstolos, não. Assim, mais ou menos, você
citou em partes, eu não sei se eu posso entrar em detalhes. Mas a palavra é a Torá. Quando Yeshua falava a palavra, é a Torá. Quando Yeshua falava está escrito, é na Torá. Porque não existiam livros, Evangelho de Matitiarro, de Lucas, de João, Atos dos Apóstolos, Hebreu, não existia ainda. Entendeu? Quando ele falava da palavra, está escrito aonde? Na Torá. Tudo que Yeshua falou, ele falou Torá. Tudo. Se você ler o Sermão do Monte, tem Torá, tem os profetas e tem Salmos. O Messias é a Torá. Ele é a Torá que veio em carne. Ele é a Torá encarnada. Entendeu? Moisés veio. Ele ensinou a Torá. Entendeu? Ele ensinou, ele cumpriu. Só que o povo se desviou. Aí sabe quando o verbo que se tornou carne? É a Torá viva. Sabe quando a gente fala um negócio com uma pessoa, 1000 vezes a pessoa não entende, você fala, você quer que eu desenhe? Foi isso que o Eterno fez. Ele falou a Torá 1000 vezes. E o povo ainda transgredia. Você quer que eu desenhe? Toma aí. Essa é a questão. Entendeu? E ele Machia quer dizer ungido. Eu acredito que em questão de Machia, ele vai vir ainda como Machia. Porque ele precisa ser ungido, ele não foi ungido. Entendeu? Mas ele é mais do que a Torá, mais do que ser Machia. Porque Yeshua quer dizer salvação. E o que te salva? Não nessa vida. O que te salva? O que te leva para uma vida eterna? Cumprimento dos mandamentos. Você vai olhar lá em Apocalipse 20. Aqueles que guardem a fé em Yeshua HaMashiach e cumprem os mandamentos do meu Pai. Yeshua fala a Torá o tempo todo. O tempo todo Yeshua fala a Torá. O tempo todo. Tem um rabino chamado Rabino Ventura. Ele é rabino ortodoxo. Se vocês puderem depois entrar no canal dele, o cara é top. Ele é top. Ele bate de frente com o sistema. É como se fosse o Bolsonaro, não sei nem se eu digo Bolsonaro, porque o Bolsonaro bateu de frente, mas não bateu muito, né? Mas é o cara que bate de frente com o sistema religioso, entendeu? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e ele se congregarão, e a ele se congregarão os povos. Ó. E a ele se congregarão os povos. Está falando de quem? Está falando do nosso Mashiach. Entendeu? E ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta. A cepa mais excelente ele lavará os seus vestidos no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e seu termo será Sidom. Issacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre os dois fardos. Aqui a gente fala sobre... tem um acordo sobre Issachar e Zebulun. Não sei se vocês já ouviram falar. Zebulun, ele vivia nos mares, né? Pescando, trazendo coisas novas, encomendas. E Issachar era companheiro deles, entendeu? Então, uns ficavam
focado no estudo de Torá, que é Issachar, e Zebulun trabalhando. Aí Issachar, depois Zebulun vinha e ensinava a Issachar, entendeu? Porque ele não tinha, depois Issachar vinha e ensinava a Zebulun, porque Zebulun estava trabalhando, adquirindo comidas, né, para eles. E ele viu que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo com uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Quando fala de Dan ali, fala que Dan, ele não era aquela pessoa que ia para cima, que brigava, que saía na porrada, não. Ele vinha por trás, entendeu? Depois que passava, o cavalo passava, ele vinha e ficava por de trás. A tua salvação espero, Senhor. Quanto a Gade, uma tropa acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asher, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura e frecharam e aborreceram-se. O seu arco, porém, susteve no forte, e os braços de sua mão foram fortalecidos pelas mãos dos valentes de Jacó, de onde é pastor, pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, ao qual te abençoará com a bênção dos céus acima, e bênção do abismo lá embaixo, com bênção de peito, de pai, e de madre, de mãe. As bênçãos de teu pai excederam as bênçãos dos meus pais, até as extremidades dos outreiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de Iosef e sobre o alto da cabeça que foi separado de seus irmãos. Benjamim é o lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde partirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhe falou seu pai, quando os abençoou, e cada um deles abençoou segundo a tua bênção. Depois ordenou e disse-lhes: eu congrego ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Hebron, né? Na verdade, Hebron hoje. O Eteu. Na cova que está no campo de Macpelá, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, o qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sarai, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca. E ali sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foi comprado aos filhos de Het. Acabando, pois, Yaakov de dar o mandamento aos seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Como que é assim? É como eu estava falando, a questão da história da minha mãe. Ele chamou os filhos para dar a bênção, ele sabia exatamente por quê. Quando a pessoa morre com uma situação bem difícil, com uma doença, ou muito jovem, foi decreto do Eterno, porque o justo, ele tem que viver muito. Está falando, o rei Davi fala, 70, no máximo 80. Não, foi Moisés. É porque está em Salmos e a gente confunde com o rei Davi. Foi Moisés. 70, no máximo 80. Tem pessoas que passam, claro. Entendeu? Mas morrer jovem não é natural. Entendeu? Tem várias outras questões nesse meio que a gente não pode abordar agora, né? Mas não é natural a pessoa falecer jovem. Capítulo 50, gente. Já estamos finalizando, que o Instagram nos deu um pouquinho de paciência. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou.
E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Precisaram embalsamar por causa da viagem que ele ia fazer. A viagem seria, vamos botar aí, digamos, 7 dias. Porque se o povo de Israel não tivesse pecado lá no pecado dos espias, com 7 dias eles estariam na terra prometida. Porém, por causa do pecado, 40 dias foi um dia, um ano por um dia, né? E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daquele que se embalsamam. E os egípcios choraram 70 dias. Passado, pois, os dias do choro, falou Iosif a casa de Faraó, dizendo: Se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que falei aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, e o meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultará. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então eu voltarei. Gente, é muito importante a questão do sepultamento, da pessoa ter um jazigo familiar, tá? Lembrando como que começou Israel. Israel começou com uma cova. Foi quando Abraão foi lá e comprou por 400 ciclos de prata, né? Dos filhos de Het, de Efron. É muito importante. Não tem esse negócio de, morreu, vou enterrar e nunca mais vou voltar lá por mim, morreu que joga. Não é assim, tá, gente? A gente tem que ter um respeito pelo túmulo. Agora, pois, eu te peço, sube para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe, sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, e os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Goshen os seus meninos, e as suas ovelhas, e as suas vacas. Se encerrar a transmissão, eu não vou continuar não, tá? Porque acaba agora. Então, não tem por que a gente dividir em 2 vídeos para eu postar no Reels. Mas aí, semana que vem eu continuo com esse restante que faltou. Porém, eu quero entrar aqui nessa... Deixar esse asterisco, né? Como que um faraó era tão justo, ele era um tzadik. Sempre tratou José com honra, a família de José com honra. Entendeu? Trouxe eles, deu o melhor da terra. A terra de Goshen era terra boa. Mandaram eles para a terra de Ramsés, que era uma terra melhor ainda. Entendeu? Deu emprego para os irmãos de Iosif. Jacob morreu. Foi lá sepultar Jacob, deixou eles irem. Ele era um tzadik, ele era um homem muito bom mesmo. E subiram também com eles carros com gente e cavalo, e o concurso foi grandíssimo. O curso não foi grandíssimo. Shalom Douglas, chegou atrasado hoje, tá quase acabando a paraxá. Não deixa de olhar o último shiur não, tá? Foi muito bom o último shiur, não sei se você assistiu. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez seu pai um grande pranto por 7 dias. Por que eles choravam assim? Choravam 40 dias, tal, e chorou um mês todo. Por quê? Alguém sabe responder? E vendo os moradores da terra, os cananeus de luto, na eira do espinhal, disseram: É este pranto grande dos egípcios. Por isso chamou seu nome Albe-Misraim, que está além do Jordão. O luto, esse choro, esse luto, é por causa da doença de mente. Como é que fala? Depressão. Graças a Deus, eu não lembro nem o nome. Por causa da depressão. Porque muitas pessoas, hoje em dia, as pessoas não querem guardar luto. Morre um pai, morre a mãe, morre o irmão. Ele já pega sua bolsinha e vai trabalhar. Não, eu preciso trabalhar, que eu preciso ocupar minha mente. Não é assim. Você tem que ter seu momento, você tem que chorar, você tem que ficar aquele tempo todinho pensando, sofrendo aquele momento, para aos poucos você ir se desapegando. Agora, se você vai meter a cara no trabalho, escondendo a sua dor, essa dor vai vir multiplicada depois. Você às vezes não vai saber nem de onde, mas ela vai vir.
Depois seus filhos levaram a terra de Canaã e sepultaram na cova do campo de Macpelá, que Abraão tinha comprado com o campo por herança a sepultura a Efron, o Eteu, em frente a Manre. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de Iosif, até o 26, tá? 50 a 26. Estou no 50 a 15. Vendo então os irmãos de Iosif que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá agora Iosif e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Eles não esqueceram, né? Tantos anos. Portanto, enviaram José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim dizer José, perdoa, rogo a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque eles te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoe a transgressão do servo de seu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Para mim, assim, vocês não aprenderam que eu não vou me vingar de vocês? Que eu amo vocês, que vocês são meus irmãos, que eu tenho um amor por vocês? Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. José lhe disse: não tem mais, porventura, eu não estou no lugar de Deus. Quem vai te julgar é Deus. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou mal em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não tem mais, eu vos sustentarei, a vós e os vossos meninos. Assim os consolou, segundo o coração deles. Assim eles ficaram mais tranquilos, né? Até eu. Iosif, pois, habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu José por 110 anos. Então, assim, naquela época, quando ele saiu da prisão, ele tinha 30 anos, né? 110 menos 30, 80 anos. Depois disso, ele viveu 80 anos. Entendeu? É bem interessante. Então, e o Egito, né? Acredito que Faraó era bem mais velho, provavelmente ele já tinha morrido, né? Eles não eram acostumados a ver pessoas com a idade de igual Iosif, Jacob quando chegou lá com 130 anos, entendeu? Tanto que Jacob abençoou ele, né? E viu Iosif e os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Muito bom, né? E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente nos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente nos visitará a Deus e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram e puseram no caixão no Egito. Então, acabou no fim, gente. Essa é a paraxá de hoje. Eu agradeço vocês que estiveram aqui pacientemente. Se tiver alguma pergunta sobre a paraxá, vocês falam agora, ou cale-se para sempre. Brincadeira. Quem não tem o Sidu e quiser o Sidu, me manda um e-mail que eu vou mandar o Sidu para vocês. Quem não sabe, Douglas já sabe. Sidu é um livro de orações judaicas. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é orar. À tarde, a gente ora também. Deveríamos orar mais, porque à tarde, às vezes, é um período muito conturbado. À noite, a gente ora de novo. Antes de dormir, a gente ora de novo. E é benção. Benção pura. É muito bom. Muito obrigada a todos, gente. Me manda o seu e-mail no privado que eu mando para você. Então, obrigada a todos. Shalom. Essa semana eu vou fazer mais um estudo do Sermão do Monte. MG Nuni. Não entendi. Shalom, querido. Tá acabando o estudo, tá? Mas vai ficar gravado, vou deixar lá no Rios. Volta lá esse estudo, foi muito bom. Tem um estudo do Sermão do Monte, tá? Desde o início, já tem a terceira aula do Sermão do Monte, não, do livro de Mateus.
Bezrat Hashem, a gente vai conseguir desbravar toda a Bíblia, tanto a Torá, hoje foi o estudo da Torá, quanto a Brit Hadashah, tá bom? Que é a nova aliança. Então, já tem 3 estudos do Novo Testamento, só procurar lá no Rios, tem lá na legenda, tá escrito, o Mateus é o Sermão do Monte. Tudo bem? Shalom, Laila Tov e Ritraot a todos.